Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje, no estúdio, um convidado que alia sabedoria, comunicação e espiritualidade. Senta porque o currículo é grande. Ele é professor, doutor em comunicação e semiótica, estrategista de negócios, pesquisador de tradições meditativas milenares e criador de práticas que ajudam a transformar corpo, mente e alma. É com muito carinho que eu recebo hoje aqui o professor Américo Barbosa. Também no nosso sofá, o mentor, palestrante e escritor Eduardo Chinha Chique. E antes de continuar aqui o programa Pode Mais, eu quero fazer com vocês a pesquisa da semana. Olha só, uma pesquisa apontou que 90% dos profissionais de sucesso possuem alta inteligência emocional. O que é que você acha disso? Será que você consegue controlar bem as suas emoções? Responda a nossa enquete no Instagram, @PodeMaisOficial, e a gente quer saber como anda a inteligência emocional. E também aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, e daí você comenta, compartilha, fala que você adora assistir aqui os episódios do programa Pode Mais. E não esquece que aqui você tem conteúdos exclusivos, tá bom? Eu volto já com o meu entrevistado. É uma honra receber aqui o meu amigo, meu mentor espiritual, professor Américo Barbosa. Seja muito bem-vindo ao Pode Mais, outra vez, agora programa Pode Mais. Fico muito feliz, Mara. É uma honra estar aqui com você sempre. Você faz um trabalho importantíssimo da sua existência vibratória. Então, a sua boa vontade interna, que passa em todos os momentos que você expressa, é de grande ajuda para a gente construir um grande campo de luz neste país e nesse planeta. Ontem, participando do terço que você e a Glaucili, sua mulher, fazem com tantas pessoas, teve um momento que vocês pedem ali pelo Brasil e eu achei fantástico, porque a gente precisa pensar no nosso entorno, né? Principalmente, né? Você tem que criar um ambiente externo que você desejaria ter internamente. Então, essa ponte deve ser de igualdade. Então, se eu quero que lá fora seja feliz, eu preciso ter essa semente da felicidade dentro de mim para expandi-la e, acima de tudo, criar condições de mais pessoas sentir. Nós vivemos um momento no planeta de grande anestesia do sentimento. Então, uma das coisas que, em todos os vídeos que eu gravo, porque eu descobri depois que é uma chave que é dada, sinta o que você sente. E não é um simples uau, não. É assim, é quando você de fato percebe como é e o que é a sua essência. Isso que é importante. Então, a gente tem tido dificuldades para sentir o que sente. E se a gente não sente o que sente, a gente vai esquecendo de nós próprios. E quando a gente esquece de nós entramos nos estados de energias densas, o que os mestres chamam a energia das massas. É quase uma coisa sem forma, é uma pasta. Então você vive numa energia onde a sua verdadeira identidade deixa de existir e ela passa a ser resultado dos formatos exteriores, né? Então, esse é o perigo, é você se misturar com o pântano das energias, não é? Então, na medida que você mantém a sua essência sentida, você está iluminando uma boa parcela do que está lá fora. Então, você, com certeza, está contribuindo. E na medida que você contribui, eu sempre digo uma coisa muito simples: ajude os anjos, que eles vão ajudar você, sem dúvida alguma. O mecanismo é simples e funciona.
E aí as pessoas às vezes ficam preocupadas, dizendo assim, não, mas eu vi lá que... Essa semana me perguntaram, mas você não acha que é uma idolatria você ter, por exemplo, a imagem da Mãe Maria, a imagem de Buda? Eu falei, não, não. É preciso ter uma compreensão. Aquela escultura não é nada. Mas pense diferente. Pense que aquela escultura é um QR Code. Pense assim. Então, você olha, o que você faz com o QR Code? Você põe o seu celular e aí você vai se conectar com um arquivo superior. Então, as esculturas todas de santos, de rishis, né? Ou seja, seres de luz, entenda que é um QR Code. Essa semana me veio essa resposta, é um QR Code. Dali você vai para a energia verdadeira, viva. E é claro que uma escultura de alguém de luz, você pode colocar luz nela, ela por si não vai ter. Não é pelo fato dela estar moldando um conceito que ela tem luz por si, mas você, por olhar com amor, você coloca uma energia ali, obviamente, tá? Mas funciona como um QR Code. Aí ele falou assim, eu gostei disso. Eu falei, então, qualquer escultura que você veja religiosa, não pense que ela tem um fim ali, porque aí seria idolatria, você achar que aquele ajuntamento de cimento, ou de gesso, ou de qualquer outro material, de mármore, é a essência daquele ser. Não, mas ele é a ponte. Então é o QR Code. Você fixa a sua alma, a sua consciência e você vai até um outro lugar, onde você tem contato com as energias verdadeiras, energias divinas, né? Quando você faz um mantra, você faz uma conexão com as mãos, o que você está criando? Você está criando um ovoide, assim, fora dessas energias das massas. E aí você se autopreserva para você sentir realmente o que sente. Você não se enganar mais com o seu ego, né? O nosso ego é o grande problema. Ele é um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. Quando você deixa que ele comece a mandar em você, você destrói a sua essência. E você não começa mais a sentir o que sente, você começa a sentir o que os outros sentem. Repare como hoje as pessoas sentem mais o que os outros sentem do que elas próprias sentem. Porque é conveniente você estar no padrão do grupo, padrão geral. Então, você passa a sentir não mais o que você sente, mas o que os outros sentem. Ou querem que você sinta, né? Ou querem, ou por conveniência, ou por qualquer motivo que seja, isso não importa muito. Mas a coisa mais importante, se você for para uma caverna no Himalaia e encontrar um guru e você perguntar o que é mais importante para eu fazer, e ele vai responder para você assim, lembre-se de você. A lembrança de si. Você fala, como assim? Como assim? Há quantos milhares de anos você esqueceu da sua essência de luz? Porque todos os problemas que a gente vive é porque nós esquecemos que nós somos luz. Então a gente deixa de criar uma consciência paralela ao que está aí. É o presente absoluto. Nós vamos vivenciar no encontro que já aconteceu, né? Você vivenciou um momento de presente absoluto, que é a única coisa que efetivamente existe. Todo o resto é uma ilusão. O passado é uma ilusão, o futuro é uma ilusão. A verdade única que existe é o seu presente. A gente pode dizer tranquilamente que o presente é o seu único futuro. O único futuro que você tem é o seu presente. Então, quando você desloca o seu pensamento para o presente, para o futuro, para o passado, você deixa de ser você. Esse é o ponto que a gente esqueceu. Então, quando você faz o mantra, ele faz você entrar no não-tempo. É fora de todo esse ciclo, sabe? E aí... É sentir o que sente. É que você começa a sentir o que você sente. E quando você faz isso, você dá vida, sabe? Quando você sente de fato o que você sente, você dá vida às suas células, dá vida à sua alma, dá vida ao seu espírito, né? E o que acontece hoje no mundo é que tudo é feito para você ficar anestesiada e anestesiado. Isso em qualquer relação, seja com uma pessoa, seja com a coisa que você vai comer. A sua comida, o seu arroz. Quer dizer,
Há quanto tempo você não agradece aquele arroz que você está comendo? Entende o que eu quero dizer? E é um agradecimento silencioso de você olhar para ele e falar, puxa, ele está aqui. Você imagina, a Madre Teresa de Calcutá, durante muito tempo, ela comia 1 grão de arroz. Era a refeição dela. 1 grão de arroz. Ela colocava naquele grão toda a energia da alimentação. Ela não via como um grão, ela via como todo. Ela percebia uma holografia energética naquele grãozinho de arroz. Não é verdade? É incrível. Alimentava não só a alma, como conseguia alimentar o corpo. Totalmente, porque é uma coisa só. O que nos dividiu foi o que nós separamos. Então, nos dividiu, nos enfraqueceu, porque nós nos separamos da nossa fonte, da luz. Sabe? E todo dia vem alguém para dizer para você, esse problema é difícil, você não vai conseguir superar. Poxa, muita gente já tentou e não conseguiu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que é isso? É fazer você se distanciar da sua luz. Porque quando nós sentimos o que sentimos, a nossa essência verdadeira, para que nós viemos aqui? Você sabe, outro dia eu falei assim, mas o mundo é muito difícil. Eu falei, muito difícil? Por quê? O mundo não tem propósito. Eu falei, claro que não. Quem dá propósito ao mundo somos nós. Você vai dar propósito ao mundo. Eu falei, você já pensou o seguinte, quando Deus criou nosso espírito, não o nosso corpo. O corpo não foi criado pela fonte, né? Mas quando Deus criou o nosso espírito, a fonte maior que só Ele pode criar, você acha que Ele criou a gente para ser infeliz? Você acha que Ele estava triste quando fez isso? É claro que não. Ele estava com a maior alegria quando criou você. Estava pleno. Estava pleno. A coisa mais maravilhosa. Então, e por que a gente quer apagar isso? Sabe? Porque realmente, às vezes, a vida apresenta algumas circunstâncias que eu acho que a gente enfraquece. Eu quero aqui dizer que o professor Américo Barbosa, ele é professor doutor PhD em comunicação e semiótica, diretor de criação, por isso que ele tem essa luz, e estrategista de negócios e comportamentalista psicossocial. Ou seja, lida com muitas dores. Todo mundo tem uma dor. Ou mais de uma dor. E quando você fala da imagem, eu também sou muito visual. E eu acho que a imagem conecta, a imagem te dá um comando. Eu olho ali para a imagem de Nossa Senhora e eu falo, minha mãe, eu sei que você vai me ouvir e dali eu vou para um outro lugar. Mas aquela imagem vai me conectar. É o QR Code. É ou uma vela acesa, ou não importa qual seja a religião, mas você precisa visualizar alguma coisa. Assim também quando a gente visualiza algo que dá prazer, você fala, claro, poxa, eu quero aquele carro. Você olha para o carro e fala, nossa, é esse o carro que eu quero, eu vou ter esse carro. Você precisa, né, de um estímulo para você pensar. Mas a gente também sabe que frente a uma dor, e a dor pode ser um luto, uma separação, uma falência, uma dificuldade financeira, uma doença. Frente à dor, às vezes é difícil você conseguir entender onde fica, você sente o que sente, o seu presente, ou fazer essa conexão com a luz. Eu vou explorar muito toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, porque eu sei que nesse momento tem muita gente passando por dores diversas. Sim. E assim como um dia, ouvindo um mantra, eu mudei a minha vida, o seu mantra, te ouvindo num podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É claro que essa elevação de percepção é que é o ponto-chave. Então, quando nós dizemos, eu tenho uma dor, ou eu acho que eu tenho uma dor, eu não declaro exatamente que é a dor, mas eu sinto a dor, sinto os efeitos da dor. Nesse momento, quando você está na dor, você perde a capacidade de se curar em relação àquela dor. Ao mesmo tempo, se você olhar para a dor e entender que ela é um processo, que não é para causar dor. Ela está como dor para que você a perceba. Na hora que você a percebe, ela deixa de ser dor.
sabe? Os cabalistas falam dos clipôs, que são as cascas. Então, quando você recebe uma pedra, se você olhar e falar, uma pedra me machucou, você entrou na dor da pedra e transferiu para você. Mas se você perceber que aquela pedra dentro dela, se você compreendê-la, tem luz, uau! Uau, entende? Uau, muda tudo. Então, na verdade, assim, não é negativar a dor, não é isso. É entender que a dor, ela não foi criada para que você a sinta de maneira ruim. Ela só foi criada para elevar a sua consciência, mais nada. Tudo que nos acontece é escrito por nós. Nós vivemos uma peça de teatro contínuo que nós reescrevemos todo dia. Então a pessoa fala assim, bom, mas aconteceu uma coisa muito ruim. Eu falo, para quê? Entenda para que aconteceu essa coisa ruim. Nada que nos acontece, a rigor, é ruim. Por quê? Porque nós escolhemos passar por aquilo. Então, se nós escolhemos, para nós é uma elevação. É aquela história do atleta que quer ganhar as Olimpíadas. O que vai acontecer? O técnico vai colocar a barreira mais alta, vai doer as pernas para ele pular. Então, a dor é uma dor verdadeira? Não. Aquela dor é a grande satisfação dele para conseguir a vitória. Então, deixou de ser uma dor, percebe? Quando a gente entende o princípio da dor, ela não tem mais razão para existir. Então, quer dizer que o que aumenta a dor, ou o que faz a gente enxergar mais a dor, é porque naquele momento a gente precisa trazer uma luz para ela. Exatamente. Deixar de entender que ela está contra você. O grande segredo, quando Jesus falou assim, amar ao próximo como a ti mesmo, o que ele falou? Domine o tempo e o espaço. Como assim? Se eu não tenho nenhuma distância da outra pessoa, eu entendo que ela é como eu. É o namastê, todas essas saudações, os maias falavam em laksê. Eu sou um outro você. Eu sou um outro você. Todo dia se cumprimentava assim, era uma coisa maravilhosa. Então, nesta hora, eu entendo claramente que tudo que eu estou vivenciando tem um propósito benéfico para mim. Nesta hora, você corta a necessidade da dor continuar. Então, assim, ter a dor é para percebê-la. A dor é como um alarme, Deus te olha, você precisa mudar o caminho. Olha, aí você fala, não, estou sofrendo essa dor, tal, aí você está aumentando a dor. Você tinha uma coisa maravilhosa que era a consciência. Se aumentar a consciência, a dor diminui. A dor diminui, ela não tem mais razão de existir. Existia um grande mestre, muito antigo, que ele curava todo mundo. Curava todo mundo. Qualquer pessoa que chegasse lá com uma doença física, ele curava. Aí um dia perguntaram para ele assim, como é que você consegue isso? Mestre, como é que você consegue isso? Ele falou, é simples. Eu pego uma dor que não é minha, ela tem que ir embora. Aí você fala, uau! Percebe? Então, quando você tem a consciência da dor, ela deixa de ser sua. Não tem mais razão de existir, porque tudo que existe no universo é para aumentar a sua consciência. Não tem tanto propósito. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Okay. Então, para que é isso? Nós somos espíritos. Então, o espírito vai continuar, a carne vai embora, né? Você já me ouviu falar que eu considero uma vida um baile à fantasia. Nós estamos num baile à fantasia. Eu vim fantasiado de Américo, você de Mara Ferraz. Pô, acabou o baile, o que acontece? A gente pendura a fantasia e continua sendo o que nós somos. Esse é o problema. Porque a maioria de nós confunde a fantasia com a essência. Então, eu olho para o espelho e falo, eu sou o Américo. Não, eu não sou o Américo. Eu estou como Américo. E esse estar como Américo tem uma função. Eu entendo que cada vez que a gente encarna, é como se fosse um carro, sabe? Você escolhe. Dessa vez eu vou de ambulância, porque eu quero atender as pessoas, levá-las para o hospital, eu quero... Bacana. Então você vai vir como ambulância. Entenda bem. Aí depois chega no meio da sua vida e você fala assim, não, já cansado de atender gente doente. Ora, você decidiu, percebe? Então você está trazendo uma dor que não é dor. Não precisava estar lá com você, entende? Então, essas decisões, primeiro, como você classifica o problema? Eu já passei por problemas muito graves na minha vida, muito graves, de prejuízos gigantes,
Assim, chegar no escritório e terem assaltado, levado na época $50 mil, que já era bastante dinheiro na época. Meu Deus. E eu olhei para aquilo tudo, o meu pessoal, meus funcionários disseram assim, e agora, o que a gente vai fazer? Levar a principal máquina que a gente tem aqui para trabalhar? E eu falei, foi o melhor que podia ter acontecido para mim. Eles olharam todos e falaram assim, como assim? Eu acabei de pagar uma dívida. Que coisa mais maravilhosa. Você tem uma dívida e pagou a dívida. Acabou essa dívida. Se você ficar lamentando, nossa, puxa, por que aconteceu isso comigo, tal, você continua na dor. E ela vai continuar e vai piorar. Porque você está dando energia para a dor. Vamos falar dor como todo problema, qualquer coisa que aconteça, não é assim? Uhum. As dores, elas ocorrem por várias coisas. Principal, falta de perdão. De você não se perdoar. E você fala, nossa, eu devia ter feito tal coisa. Às vezes o perdão é disfarçado, né? Ele é assim, você se culpa por algo que você não fez, ou você se culpa por algo que você fez, né? Então a primeira coisa que tem que ser zerada é você se perdoar. Não há tamanho de culpa que você não possa se perdoar, percebe? Jesus falava assim, não tem tamanho de milagre. É o mesmo trabalho para a luz, tirar uma pedrinha como tirar uma montanha. Uhum. Mas nós achamos, não, a montanha é mais difícil. Como assim é mais difícil? A essência é a mesma, entende? E nós, quando nós nos despimos de nós próprios, que é o nosso ego, que se olha no espelho, a gente tem algo muito maior do que a gente está se olhando no espelho. E aí você tem uma capacidade estupenda para entender a dor e perceber que ela não é dor. Ela é apenas temporariamente uma dor para você acordar e falar, uau, né? Você sabe que tem casos documentados na área médica de pessoas que estavam em estado terminal. Já, o médico falou assim, olha, melhor chamar todas as pessoas para você conversar, porque você tem mais um dia, ou coisa assim. Aí a pessoa chama aquele irmão, aquele primo, que ela não via há 20 anos, porque ela ficou com um ódio enorme, não perdoava por uma coisa que ele fez, etc. e tal. Aí chega lá, ela perdoa. E tem vários relatos que ela ficou curada. Aquela doença terminal foi embora. Porque se houve total 100% de consciência, não tem nenhuma razão mais para a dor existir. É que a gente, durante o dia, a gente se atrapalha com um monte de coisas e deixa de dar tempo para perceber tudo isso, entendeu? Porque na hora que você olha aquilo e não entende mais como uma dor, não entende mais como um problema, entende como uma necessidade do seu crescimento, você colocou luz naquilo. Qual vai ser a tendência? Se fizer isso todo dia, ele vai desaparecer. Ele vai encontrar uma solução muito melhor do que a gente está vendo. Percebe? Quando você vê como um problema, você acabou de se amarrar com uma corrente forte ao passado. Porque aconteceu algo há pouco que eu estou sentindo agora. Você entende? Você cria uma corrente de ligação com o passado. E no passado você não consegue resolver nada. No futuro você não consegue resolver nada. O exemplo mais simples que eu sempre dou em todas as palestras, porque para as pessoas não esquecerem, né? Quando você fala assim, eu fui feliz há muitos anos atrás. Sabe que alguém vem para você e fala, você está feliz? Aí você não quer dizer que você não está feliz nesse momento, você fala assim, não, eu fui muito feliz, eu já fui muito feliz, né? No meu tempo, nossa, a música era boa, a comida era boa, os amigos eram bons, não é assim? Aí você fica totalmente lá no passado. O que você faz com isso? Você está dando adubo para o seu ego. Ele cresce porque você está no passado. Ou então você fala assim, estou fazendo tudo porque daqui a 3 anos eu vou acertar um negócio, eu vou ser feliz pra caramba, eu vou ser outro nível que acabou de acontecer. Você insuflou o ego também. Então, o ego, o que ele faz? Ele precisa sobreviver. Então, o que ele faz com você, com a gente? Coloca medo. Medo do relacionamento, medo da parte financeira, medo da parte da saúde, medo. Porque o medo, você se agrega nele e fala, eu preciso de você. Meu ego, eu preciso de você. Se você não tiver medo, você não precisa Olha dele. o mecanismo, né? É terrível, não é assim? É terrível. Então, o que acontece? Agora, quando você fala assim, eu sou feliz, eu sou próspero,
eu sou a plenitude do meu ser. Você não está mais com o ego. O ego tem que ir embora. Porque quando você fala eu sou, você sabe, você está dizendo Deus em mim é. Eu reconheço a minha essência. Eu me lembrei de mim. Simplesmente dizendo eu sou. Quando a gente compreender a plenitude dessa expressão, essa é uma expressão que coliga você com a luz que existe no universo, com todo o universo. A fonte, a sua fonte de vida, as coisas começam a mudar. Aí eu já passei isso para muita gente, mas a pessoa fala assim, não, eu comecei a fazer, mudou um monte de coisa, depois voltou para trás. Eu falei, não é que depois voltou para trás, você voltou para trás, não é? Então você tem que continuar onde você está, não tem por que voltar para trás, não tem por quê. Mas é lógico. Não pode desanimar, tem que persistir, você descobrir um caminho, que é desanimar? Continua nesse caminho. O que é desanimar? Deixar de fazer aquilo que a gente precisa. Desânimo, sem alma. Sem alma. É você ficar sem alma. Então, você esquece a sua alma, que estava tão radiante, e você apaga a sua alma. Então, você fica em desânimo, sem alma, sem a luz. Não é assim? Sem a luz. É claro que tudo isso é disciplina. Cada dia você conquista mais um pouco. Isso é não estudo, é mágica. Né? Não isso é é mágica. estudo, é se aprofundar. E também é uma questão de querer acreditar. Você pode acreditar que muitas coisas vão te levar para um lugar de entendimento, um lugar de paz. Mas nenhuma coisa é capaz de te levar para um lugar que você não decida ir de corpo e alma, né? Onde você também não se exercite a favor de. Claro. E a gente tende a achar que a solução é complexa. Sempre. Tudo é complexo. Porque tudo parece que tem que ser difícil para dar certo, tem que ser complicado, né? Assim, bom. Você sabe que o único mantra resolveria todos os problemas da nossa vida. O Om. Quando você fala Om, você está sintonizando com a fonte. Mas aí o seu ego fala assim, mas só isso? Só um Om já resolve? Sabe? Faça. Aí não, aí você tem que fazer um monte de mantras mais complexos para a pessoa falar, agora eu estou fazendo algo incrivelmente por mim, percebe? Então, há uma necessidade. A gente não entendeu que ser simples é a coisa mais sofisticada que existe. Não é assim? É a coisa mais sofisticada que existe. Acabou, né? Acabou. É você que dá elegância à sua roupa. Por mais que ela tenha uma assinatura fantástica de alguém que desenhou, mas duas mesmas pessoas com a mesma roupa, uma vai colocar uma assinatura de luz, a outra não. Sim. Você entende o que eu Porque quero tem dizer? a alma. É a elegância da alma. A alma é elegante, a alma tem bom gosto, tem um monte de coisa. Se a gente deixar ela se expressar, sabe? Porque ela é única para você. E você é único no universo. Não tem concorrência, percebe? Professor, tem vários mantras que você ensina para trazer para a vida prosperidade, amor, abrir aí o caminho, a mente, sabedoria. A gente tem vários quadros, e a gente entrou aqui no nosso quadro falando sério, assim, meio que de cara, porque tá tão bom esse papo que eu tenho depois aqui um outro quadro para fazer, mas esse é mais divertido. Então eu quero continuar aqui nesse papo sério. Vamos fazer 3 mantras? Vamos fazer um mantra da prosperidade, um mantra que vai trazer essa conexão do merecimento, esse mantra que traz essa certeza de que a partir daqui sua vida vai mudar. Vamos lá. Existem inúmeros, né, mantras que foram escritos há muitos anos atrás. O mantra, ele não pode ser criado pelo Américo. Ele tem que vir de uma fonte de luz, de uma tradição. Eu posso criar um decreto, posso criar uma afirmação, sem dúvida, mas mantra, ele é a essência de quem o deu, sabe? Então, assim, várias pessoas me pedem mantras de prosperidade. Para cada uma, eu dou um mantra diferente. Aí você vai dizer, como assim? Porque muitas vezes o que aquela pessoa precisa é só aumentar a conexão dela com o seu eu superior, que virá a abundância. Ela não precisa pedir
diretamente à abundância, percebe? Ela tem que estar na luz, que a luz atrai tudo. Na verdade, a luz atrai tudo. Então, quando a gente faz o Om Namah Shivaya, ele é um dos mantras mais básicos que todo mundo devia fazer durante o dia. Eu mesmo, às vezes, vou andando para algum lugar e já começo. Om Namah Shivaya, Om... 3, sempre de 3 em 3. Sempre de 3 em 3. Se você não consegue contar o número, você vai fazendo de 3 em 3. Deu o número que der, não tem problema algum. Se você fizer o ritmo, às vezes você sabe, Ajuda, porque ajuda. cada Om Namah Shivaya tem um Sim, ritmo, sim. né? Sim. Vamos fazer isso primeiro? Vamos? Eu adoro esse mantra. Então vamos lá. E você sabe que eu uso a minha mão como japa-mala, né, para contar. Ah, é? É, porque às vezes nem sempre dá, né? Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, deu 12. Entendi. Aí se eu quiser fazer 36, na outra mão eu ponho a primeira vez, segunda e terceira. Nas falanges. 3 vezes deu 36, né? Tranquilo, né? 12 é um bom número para você fazer o mantra, no mínimo, né? No mínimo, tá? Então vamos lá? Vamos. Quem está nessa hora ouvindo, descruze as pernas, porque cruzando as pernas você elimina boa parte da energia e fica egoísta, fica só para você a energia quando você cruza as pernas. Então, vamos lá. E deixe esse mantra fluir pelo seu corpo. Os mantras têm que ser pronunciados. Se você fizer mentalmente, o resultado é muito pequeno. Nesse momento cósmico, você precisa falar para ativar o chakra da garganta. Quando você ativa o chakra da garganta, sai um raio azul. Aí você coloca a intenção, porque o mantra tem que ter uma intenção. Então, você deve ter essa intenção da abundância. É sempre melhor pensar em abundância do que prosperidade. Porque a abundância é de tudo. É de felicidade, de saúde e também de finanças. É de tudo, né? Então, essa tem que ser a intenção. Os mantras não são para ser traduzidos, são para ser intencionados. E como ele é feito em sânscrito, ele tira o julgamento. Sabe? Quando você faz em português, você começa a falar, por que eu estou dizendo essa palavra, estou dizendo aquela? Então é importante que você não entenda, sabe? Eu acho que quando as missas eram feitas em latim, elas tinham muito mais energia. Por causa disso. O que valia ali era a intenção e não a compreensão, sabe, do que você estava falando. Isso não é importante. A intenção é muito superior à nossa mente, ao nosso pensamento. O que ele pensa, isso é muito pequeno, sabe? Então, assim, essas técnicas todas de pensamento positivo é só 25%. Quando você tem sentimento positivo, aí você tem quase 75% já do efeito para o resultado que vai, né? Para fazer atitude positiva. Exatamente. Então, você pode contar assim, mas eu gostaria, para você potencializar esse mantra agora, vamos juntar todos os dedos, com exceção do indicador. Tá. Isso. Isso vai entrar em 4 camadas dentro do seu ser para que o mantra seja mais poderoso ainda, seja amplificado o seu resultado, ok? Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Delícia, né? Ó. É Ó muito... Ó como fica. É muito fácil. Muito fácil. Muito poderoso. Muito poderoso. Se a gente não parar para querer entender tudo, né? Isso. Porque o nosso cérebro tem esse defeito de querer nos defender, ou tudo tem que entender. A intenção do mantra é ser mantra. Isso. Deixar sua mente fora do processo, sabe? Nós temos Se libertar por 6 ladrões que tiram a nossa essência, que tiram a nossa atenção. São os 5 sentidos e a mente. A mente que está dentro da caixa craniana. Quando eu ouço as pessoas falarem assim, precisa sair da caixa, precisa sair da caixa craniana. É isso que você precisa sair, de dentro dessa parede, né? Porque a nossa mente não está dentro do cérebro, está fora. A nossa mente, ela está fora.
Você tem que buscar nessa conexão com o divino. Aí sim, você tem uma compreensão maior dos acontecimentos, você compreende que a dor não é uma dor, ela é um alerta necessário para você ser compreendido, mas ele tem que ser transfigurado imediatamente. Que aí sim, despertou a consciência, você libera a luz. Mais um mantra? Vamos? São 3? Vamos, 3 mantras. Qual que a gente vai fazer agora? Soham. 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 E esse? O Soham, do que ele faz? Ele cria uma pré-condição de você ter relação com a abundância. Tá? Porque você se conecta imediatamente com todo o poder de crescimento à sua volta. Então, é com o poder da natureza. A natureza, ela é abundante sempre. A natureza é sempre abundante, né? Ela consegue crescer numa calçada. Ela não tem problema de falta de nada. Não tem terra, ela nasce de qualquer jeito. É um negócio maravilhoso, né? O Soham, ele tem um grande poder de nós resolvermos um problema. Então, você está com um problema e você não está conseguindo ter consciência de que dor é essa, para que serve isso? Porque essa é a grande pergunta, sabe? Para que serve isso que eu estou passando agora? Porque tem uma serventia, eu só não estou vendo, então eu preciso compreender. Entender. E se eu não quiser entender, não, faça o mantra, e ele vai trabalhar esse negócio todo. Soham, ele é muito forte. Você deve dizer assim mesmo, Soham. 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 Agora sinta. Sinta. Se você colocar as mãos esticadas, estica as mãos, Mara. Olha, sinta a energia que ficou aqui, ó. O você calor. vai sentir na palma das mãos, ó. Como mudou. O calor e a ponta dos dedos também. Isso. A gente mudou o campo nosso aqui na mesa. Acabamos de mudar. Quando você muda esse campo, mesmo que você esteja correndo, fazendo alguma coisa, Soham, vai andando no chuveiro, não tem lugar que você não possa fazer, né? Menos no vaso, obviamente, né? Mas qualquer outro lugar, no banheiro você pode fazer, tomando banho é maravilhoso fazer qualquer mantra, porque você sente a água. Você se limpa, né? Você se limpa. Vamos fazer o terceiro mantra? Vamos lá. Vamos fazer um mantra que ele estabelece dentro de nós a trindade divina. Né? Om Tat Sat. Tat Sat. Om Tat Sat. Esse mantra, veja, nós temos uma sequência, se você puder fazer essa sequência que eu fiz agora, Om Namah Shivaya, Soham e Om Tat Sat. É um mantra muito poderoso, um mantra védico, muito antigo, milenar. Então, o que significa? Já foi feito bilhões de vezes no universo. Quando a gente faz o mantra, a gente vai lá no arquivo, abre o cofre, está cheio de moedas. Cada vez que você faz o mantra, você coloca mais moedas, entendeu? Então, assim, tem muita energia para você se conectar, para você aproveitar para fazer isso, né? Então, o Om Tat Sat é uma outra maneira de você dizer eu sou. Ou seja, Deus em mim é. Eu tenho todo o poder para resolver o que eu preciso resolver. Então a gente fez uma sequência para que esse último fale assim, estou capacitado para entender os acontecimentos sem que a minha mente conclua nada, não preciso concluir nada. O problema da conclusão é que você julgou. Para você concluir, você julgou. E você não tem que julgar nada. O universo não é para ser julgado. O universo é para ser sentido, né? Então, aí quando a gente dá sentido às coisas, é quando a gente sente o que sente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? Então, vamos fazer um Tat Sat. Vamos fazer um Tat Sat colocando o polegar junto aos 2 dedos do meio, assim. Isso, tá? Porque vai expandir nossa aura, tá? E vai afirmar a sua essência
para qualquer coisa que esteja acontecendo. Tem que ser dito com muita reverência. Por isso que a gente fez depois de 2 mantras. Esse é o terceiro, né? Para você sentir assim a sacralidade, a santidade que tem esse mantra. Ele é extremamente poderoso. Então vamos lá. Vamos. Om Tat Sat. 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 Sinta, os olhos fechados, a mudança aconteceu no seu corpo. Quando nós fazemos um mantra, quando nós falamos alguma coisa, nós emitimos o som que entra pelo nosso ouvido. E aqui começa o nervo vago. O nervo vago é um nervo que sai daqui da cabeça e vai até o intestino. O que significa isso? Quando você faz um mantra, você está fazendo um mantra para todos os seus órgãos. Para o corpo todo. O corpo todo. Esse nervo leva para o corpo todo. Aí, nessa hora, você abrir os olhos e fala assim, opa, o que eu tenho ouvido e distribuído para o meu corpo. Entende? Então, conversas de pouca luz, você não deve deixar que elas entrem dentro de você. Ouvir notícias de pouca luz é a pior coisa. Aí, recentemente, uma pessoa falou para mim assim, pô, Américo, mas se eu não ouvir as notícias, eu vou ficar alienado. Eu falei, não. Por ouvir as notícias, você fica alienado. Porque o que tem a notícia? Não tem verdade nela. Você fica nela, o que você resolve ouvindo a notícia? Nada. Você não tem poder nenhum para mudar aquela notícia. E ouvir notícia é uma coisa. Ouvir o sensacionalismo, né? Você pode ler uma informação, saber o que está acontecendo no Brasil, mas quando você... Existem canais, né? Lugares onde a coisa pega muito pesado mesmo, né? Onde você visualiza ali as coisas pesadas, então, você ouve. A gente pode escolher também, né? Os lugares de credibilidade que a gente vai... Não tem a menor dúvida. Que a gente vai usar. Como você... O que você faz com aquilo que você recebeu? Se você recebeu a notícia, tem que colocar a luz. Qualquer que seja ela, qualquer que seja a fonte. Já volto para a mesa para conversar com o professor Américo, esse ser de luz, porque agora eu vou falar de outras coisas que a gente também sabe que iluminam o nosso caminho. Eu amo animais, eu tenho muito carinho pelos meus bichos e eu sei que quem ama quer sempre oferecer o melhor, né? A do Pet é uma linha de ração completa da Coopermota, com vitaminas essenciais, proteínas e carboidratos de alta qualidade. A do Pet garante a nutrição que cães, gatos e outros animais de estimação precisam para se manterem saudáveis e cheios de energia. Produzida por uma cooperativa com mais de 60 anos de tradição, a do Pet conta com todos os registros que garantem segurança alimentar e qualidade que você pode confiar. Então, se você quer cuidar da saúde e bem-estar do seu melhor amigo, já sabe, né? Escolha do Pet, a ração completa que alimenta com amor e confiança. Você pode comprar no site lojascoopermota.com.br. Agora a gente volta para a mesa para mais momentos iluminados com o professor Américo. Alguma vez já te acharam meio maluco, doidão? Esse cara tá viajando demais, essa coisa de mantra, de luz, de espiritualidade, essas coisas que ele fala. Você já sentiu, assim, em algum momento... Acho que deve ser muito difícil de tirar do centro, mas você já ouviu isso? Eu até poderia responder para você, brincando, dizendo o seguinte, não, meio louco nunca ninguém me falou, mas louco total um monte de gente. Mas você sabe que é uma coisa engraçada? Eu uma vez estava numa reunião de negócios, né, com um grande empresário, naquela época eu fazia um programa de rádio, fiz 13 anos um programa de rádio, que era meditação no rádio, né, luz nas ondas do rádio. E ele abriu a reunião dizendo o seguinte, ó, hoje eu vou falar uma coisa para todo mundo. Eu fazia parte daquelas reuniões e ele fazia com todos os seus gerentes, né? É um grupo grande. Ele falou o seguinte,
Eu vou dizer uma frase para vocês que eu ouvi ontem. Ele falou assim, é o seguinte, só a paciência infinita tem resultados imediatos. Só a paciência infinita tem resultados imediatos. Eu comecei a rir, porque eu jamais imaginei que ele fosse chegar, esse cliente, a qualquer coisa espiritual. Eu tinha dito essa frase no programa de rádio. Eu tinha explicado o erro da gente achar, não, eu tenho que ir, tenho que agir. O agir verdadeiro é você estar centrado, serenamente, e criar um movimento de luz. Ou seja, é você ficar parado em movimento. Ok? A onda que você emite é que vai resolver as coisas. A gente precisa ouvir. Ouvir para entender. Principalmente né? ouvir a luz que você está dentro de você. Acontece, Saint-Germain fala assim, a mente de você estagarela muito. Entendeu? E a mente fica... Sim. E isso cria uma estática, cria uma energia totalmente discordante. Gente, a cabeça da gente faz umas coisas muito malucas com a gente. Então. Se a gente deixar, a cabeça está sempre te cobrando, te colocando num lugar onde você não queria exatamente estar, porque fica ali, é como se você estivesse sempre devendo, né? A cabeça está Então. sempre trabalhando. Eu sou muito inquieta, né? Jornalista, sou muito curiosa, sou muito inquieta. O senhor sabe disso, que de vez em quando, né, mando um WhatsApp altas horas, professor. Enfim, estou sempre pensando muito. Mas quando eu converso com as minhas amigas, 40 a mais, 50 a mais, as mulheres que estão na menopausa como eu, as mulheres que estão aqui trabalhando todos os dias, enfrentando, né, o dia a dia, tem filhos, tem marido, todo mundo sofre das mesmas inquietações. Mas quando a gente ouve você falando, é como se a gente pudesse usar isso, se a gente quiser, ao nosso favor, de pelo menos parar para pensar. Chegou o desafio, coloca a luz. E como é colocar a luz? Já é não olhar para o desafio de uma forma tão definitiva, tão grande, né? Exatamente. Tão impossível de ser passado por ele, né? Sem que a gente olhe ele como um obstáculo definitivo. Nossa, isso acaba, então não vai dar mais certo. Então, Armadilha, e mudando essa mentalidade. A armadilha é essa, né? De cair nas emissões da maioria das pessoas, porque há uma solidariedade negativa. A maioria das pessoas prefere dizer que as coisas estão difíceis para você, para ficar na mesma situação, porque ela não procurou superar essas coisas, tá? Compreender a superação. Então, às vezes a pessoa fala assim, bom, Américo, você conhece um monte de técnicas aí de meditação? Passei por várias escolas. Eu falei, sim. Qual é a melhor para mim? Eu falei, sabe o que você tem que fazer? A cada 2 horas, para 2 minutos sem fazer nada. Você vai estar meditando. Para você é a melhor solução que você pode ter. Ué, isso é meditação? Claro que é. A meditar o que é? Quebrar as ondas da vida e entrar em algo superior. Isso que é meditação. Você começar a se ouvir internamente. Então, se você quebra... Porque a gente está... O dia inteiro você está surfando. Você pegou uma onda de manhã cedo e no dia você chega na praia. É isso que é feito. Agora, o que você faz no meio desse caminho, com a onda e com a sua prancha, é que vai fazer a diferença. Tá? E às vezes simplesmente parar. Isso funciona demais. Quanto mais você tem que correr, mais você tem que parar. Olha, um princípio. Toda vez que eu estou atrasado, né, é quando eu dou mais passagem para as pessoas que pedem passagem na minha frente, eu deixo passar. Por quê? Porque ao fazer isso, eu emito luz. Eu não julgo o meu problema de atraso, percebe? Eu não dou força para ele. Ao contrário, eu começo a recriar o meu tempo, faço o mantra da Mãe Maria para o tempo, faço o mantra, e funciona sempre funciona, mas eu começo a desconfigurar a dor. Já que você usou muito bem a questão da dor, se eu estou atrasado, em cima da hora, e eu deixo as pessoas passar na minha frente, o que eu acabei fazendo? Eu não considero mais o atraso. Entenda bem isso. O meu foco de luz não está colocando no erro, está colocando no acerto. Na gentileza. Não me incomoda. Não então, deixa passar. Sabe o que acontece? Quando eu chego lá no lugar, ou a pessoa que tinha que falar comigo se atrasou e me deu tempo, certo? Ou aconteceu alguma coisa que vai dar tudo certo, vai ficar, sabe, as coisas
melhoram, as coisas melhoram. E esse é o ponto. E quando cada um de nós faz isso, ajuda os outros. Aí que está. Eu gosto de ter a seguinte imagem: nós todos estamos dentro de uma piscina, toda a humanidade. Não tem como, Mara. Se eu movimentar um pouquinho o braço, já vou criar uma marolinha que vai passar para todo mundo. E assim nós somos. Não há nenhum ato isolado no mundo. Tudo aquilo que você fez, você contribui ou prejudica alguma coisa. O princípio é, tudo que acontece lá fora, você é responsável. Tudo. Você não é culpado do que acontece, mas você é responsável. Nós somos responsáveis por tudo. O Ho'oponopono, essa técnica havaiana, o que ele fala? Ele fala exatamente isso, né? O que eu fiz para que aquilo acontecesse? Né? Aquele episódio. Se você vive com explosões de raiva, você está alimentando uma criança lá no Oriente a colocar a bomba nela e explodir alguma coisa. Porque essa energia é uma coisa só. A energia está chegando. Ela vai formando um time de decisão. Ela vai formando. Ou você decide para a luz ou decide para as sombras. Toda hora nós damos uma autorização interna. Nada acontece que nós não autorizamos antes. Nada. Se eu levanto o braço, eu já autorizei lá dentro para levantar o braço. Senão ele não levantava. É impressionante como nós temos um poder tão grande que nós desprezamos. E é por claro, falta dessa consciência. Por falta da consciência. Por falta dessa consciência. Quando você faz o mantra, o que é o mantra? Né? O mantra, a melhor tradução de mantra é controle da mente. O instrumento da mente. O man, que é mente, né? Manas, man. E o tra, que seria um instrumento, uma ferramenta. A tradução poderia bem ser assim. Então, a minha mente está muito sobrecarregada, né? Nesse sábado, a gente faz uma live todo sábado, que é uma live ritual, né? Para as pessoas que querem receber o link, recebem, é totalmente de graça, não tem custo nenhum. E eu sempre cumpro a primeira meia hora de ensinamento, depois meia hora de prática, de serviço à luz, mantras, decretos. E depois tem meia hora de perguntas e respostas. É 1h30 para quem quiser ficar 1h30. Nesse sábado, sempre os nossos irmãos de Sírios me dão o tema que eu devo fazer o ensinamento. Né? E neste sábado as pessoas precisam limpar a mente. Limpar a mente. Está cheia de preocupação, está cheia de medo, está cheia de dúvida. Eu comecei a plantar Pega aqui os olhinhos. O óleo de alecrim faz pouco tempo, porque meditando veio claramente o seguinte, entendeu? Nós vamos mergulhar numa insanidade mental gigantesca. E o alecrim, ele dá essa clareza, principalmente quando você cheira os dois aromas, um depois do outro. Primeiro a lavanda, depois o alecrim. Ele dá uma capacidade gigantesca para a gente, não tem noção. Sabe? A gente não tem noção. Eu produzo esses dois óleos, né? Mas... E essas plantinhas que o professor Américo planta, a lavanda, o alecrim, eles ouvem música, né? Ouvem música clássica. E mantras. São 200 músicas altamente escolhidas, todas com campo vibratório muito alto. Não é uma delícia? Essa lavanda não é para ser perfume, porque as lavandas francesas, as inglesas, que são as perfumadas, né? Porém, o perfume das lavandas francesas, que é o clássico perfume da lavanda, ele relaxa você. Ele apaga a sua mente. Esta lavanda, ela levanta você. É diferente, é para tirar você da baixa autoestima, da depressão. Ela é um processo de levantar as suas energias. É totalmente diferente da outra, né? E eu ganhei aqui os meus óleos essenciais de lavanda e alecrim e ganhei aqui uma água benta. E são coisas que a gente precisa ter, coisas que, se você acredita que pode te trazer a sua melhor versão, o seu melhor momento,
A sua cura você tem que usar. Eu tenho aqui um bate-bola muito rapidinho para fazer, que a gente está chegando aqui no nosso tempo. É que, gente, né? Estar com o professor Américo, desfrutar da companhia, poder olhar para ele, poder aprender. Vocês entenderam que a partir dos mantras a gente pode sim entregar uma paz que a gente no dia a dia não consegue? Experimenta, tenta fazer. De repente você vai descobrir aí um caminho riquíssimo para a sua vida. Vamos lá. Vamos falar se isso é uma verdade ou se é uma viagem. Então, se for uma verdade, você fala reflexão. Se for uma viagem, você vai falar viagem. Se você não pensa positivo, o universo vai conspirar contra você? Viagem ou reflexão? Bom, você fez uma afirmação, né? Tá certo? Fiz uma pergunta. Uma pergunta? É uma pergunta. Tá. Então, como pergunta, se você quer que o universo conspire a seu favor, você precisa inspirar a seu favor. Você precisa se inspirar a seu favor. Senão, não vai haver essa conexão. Automaticamente ela não existe. Fica aí o recado bem bonito. Dormir menos de 8 horas impede o seu despertar espiritual? Depende de cada pessoa. Eu tive um tempo que eu dormia 4 horas. Só 4 horas, né? Mas eu fazia uma prática de meditação bem profunda, então eu não precisava dormir mais do que 4 horas. Estava descansado. O problema não é tanto dormir, sabe? É sonhar. Você precisa sonhar pelo menos 90 minutos por noite. E se você dorme pouco, você deixa de limpar a sua mente. Porque o sonho é assim, você passou num lugar, tinha essa taça na beirada. Você entrou na sala, tal, aparentemente você não viu, mas a sua mente registrou. O que vai acontecer? Você vai ter um sonho que você está caindo num abismo, porque esse ficou registrado para você. Então, esse tipo de preocupação tem que ser limpo, tem que ter uma limpeza. Então, você vai ter os sonhos da limpeza, você vai ter os sonhos de premonição, eles precisam acontecer, pelo menos 90 minutos, né? E quando você já foi feita experiência com animais, né? Porque quando a gente começa a sonhar, você sabe que você tem um movimento nos olhos. Então, se você estiver perto de uma pessoa, ela está dormindo, você ficar olhando para ela, você sabe exatamente quando ela começa a sonhar. É o movimento dos olhos, ele dá uma virada. Nossa, assim. eu sonho muito. Sonho então, todas as noites. Todo mundo sonha. Alguns não se lembram porque são perfeccionistas, autocríticas, então eles não aceitam lembrar do sonho. É psicológico, tá? Então, assim, cada pessoa tem um tempo. 8 horas para alguns é essencial, para outros, para não. outros 6 horas, né? Eu normalmente durmo 6 horas. Pergunta. O universo fala comigo, com você, com ela, através de sinais o tempo todo ou não? O tempo todo. O tempo todo. Preste atenção nos sinais, Preste então. atenção nos sinais. Você tem que aprender a ouvir com os olhos, aprender a ouvir com a pele, porque a sensação do... Você sabe que tem um poema do Fernando Pessoa chamado O Guardador de Rebanhos. É lindo, vale a pena ver. E ele diz assim, eu penso com os olhos, eu penso com os ouvidos, eu penso com a boca. A sensação, e depois ele fala assim, no final ele fala assim, eu me deito na relva e sinto a verdade. Que coisa maravilhosa, o sentir, né? A percepção. Então, o universo está o tempo todo conversando com você. Eu costumo dizer o seguinte, ouça alto porque os anjos falam baixo. Olha, que lindo, ouça alto porque os anjos falam baixo. Porque a gente acaba fazendo tanta algazarra que não percebe as vozes todo o tempo. As flores falam com a gente, os pássaros falam, todos eles falam com a gente. Tem sinais o tempo Tudo fala. todo. É aprender a ouvir os minerais. Existe um som no universo constante de tudo. Recentemente descobriram que a semente, porque é interessante, até então a ciência diz assim, como é que a planta cresce se ela não tem sistema nervoso? Ninguém sabia. Mas detectaram que a semente está lá, põe embaixo da terra. Fica lá um tempão, mas tem um momento que ela toca uma música. Hoje comprovado, ela sai um som, nesse momento ela começa a crescer. Entende? Ou seja, é a voz dela, né? Então, está cheio de vozes. Está cheio de vozes. É uma revelação da natureza, para a gente Sim. prestar atenção.
Não tenha a menor dúvida. Para a gente sabe florescer, às vezes a gente também faz barulho. E a natureza, ela ensina para a gente uma coisa que a gente esqueceu. Cada uma das expressões da natureza diz assim, por exemplo, uma orquídea, ela está dizendo o tempo todo, eu sou uma orquídea. E por ela dizer isso, ela fica perfeita uma orquídea. Ela não vira uma melancia, por exemplo. Ela não vira uma rosa, ela vai ser uma orquídea. Assim como a rosa diz, eu sou uma rosa. E nós esquecemos de dizer, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. E por isso a gente acaba sendo o que as pessoas desejam que nós sejamos, e nós perdemos a coisa mais valiosa, que é a nossa unicidade, a nossa singularidade. Nós somos únicos. Não tem outra pessoa igual, cada um é um. E fomos criados para isso, para somar todas essas diferenças para sermos todos iguais. Se você ainda sente raiva, se uma pessoa ainda sente raiva, mágoa, ela não está espiritualmente evoluída? Isso é uma reflexão ou isso é uma viagem, bobagem? Uma reflexão, sem dúvida alguma. Agora, o fato de você sentir raiva não quer dizer que você esteja menos evoluído do que o outro. O que você faz com a raiva é que vai determinar isso. Então, sentir raiva é normal, continuar sentindo não. Sim. Então, sentiu a raiva e falou, opa, estou com raiva, então peraí. Os mestres ensinaram uma coisa linda, assim, do nosso lado tem um anjo, o anjo do registro. É um anjo que registra tudo que a gente faz. Então, só que ele demora 2 horas para registrar. Então, se você sentiu raiva, você tem 2 horas para consertar isso, tá? Xingou alguém, vai lá e pede desculpas. Sentiu raiva daquela pessoa, sinta amor por ela. Não tem caminho melhor para você se sentir bem. Toda vez que você quer ser próspero, ajude as pessoas a serem prósperas, você vai ser. Ajude os outros. Fala, olha, você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Sim. Quanto mais você ajudar os outros a serem prósperos, mais você vai ser próspero. De maneira natural. Ela vai vir naturalmente. Saúde é a mesma coisa, você quer ter saúde, ajude os outros a serem saudáveis. Esse é o truque do universo. Porque você começa a criar semelhança. Então, eu quero prosperidade, eu começo a tornar semelhança porque eu estou levando as pessoas à prosperidade. Então, ela virá para mim naturalmente. Na medida do que eu preciso. A questão toda que a pessoa fala, não, mas eu faço, minha prosperidade é pouca. É pouca? Será? Será que ela não é suficiente? Será? Sabe? Não meça por isso, meça por aquilo que você realmente sente. Não o que você precisa sentir por uma sociedade ou coisa assim, sabe? É diferente, tem coisas que você não precisaria ter, por que você quer ter? Sabe, tem coisas muito maiores do que isso. Tem tesouros muito maiores na sua vida, sabe? E sempre é a finalidade, você quer ter para quê? Você sabe disso, mundialmente, 85% das pessoas que ganharam na loteria perdem tudo em 5 anos. Por quê? Porque não teve propósito aquele dinheiro. Ele vai embora. Se você tem um propósito, ajudar as pessoas, se ajudar, se equilibrar, você vai durar muito isso. Se você não tem, é como os filhos que herdam heranças, né? Eles não fizeram por ter aquilo, então eles vão perder. Tudo aquilo, em Cabala se chama o pão da vergonha. Tudo aquilo que você ganha sem ter feito esforço, você perde. A não ser que você dê um propósito. Isso aqui é lindo, porque você dando um propósito para a sua prosperidade, você vai ter cada vez mais prosperidade. Percebe? Quando você não dá, você vai perdendo. É igual amor e apego. Se você não tem um amor verdadeiro, ele é um apego. Você vai perder a pessoa amada, entre aspas. Na verdade, ela nunca foi amada de verdade. Porque se você prende alguém a si, isso não é amor verdadeiro. É posse. É posse, é um apego enorme. Em português, ainda a palavra apego tem o ego, né? Em português já fica clara a pista de que não está legal, né? Então, assim, é fluxo. O amor é um fluxo. E ele é igual para todos. Só muda um pouquinho a intensidade. Você falou uma coisa agora, que amor é fluxo. E a gente recebeu aqui um pedido. Tem mantra para atrair o amor? Tem. Tem? Tem sim. A gente vai encerrar então. A gente vai encerrar Acho que não. esse episódio do programa Pode Mais com um mantra
para atrair o amor. Você que está querendo atrair o amor para a sua vida. Olha que a gente já fez 3 mantras poderosos. Preciso dizer que eu passei a ter uma vida muito mais abundante depois que conheci um mantra com o professor Américo. Quem não viu ainda esse episódio, vai lá no meu Instagram, vai no Instagram do professor Américo, porque tá lá, é mais antigo. Mas vamos fazer esse mantra para atrair o amor? Mais amor? A gente precisa de muito amor nessa vida mesmo. A questão é você decidir assim, você quer ter felicidade ou quer ter amor? Ah, tem que fazer uma escolha. É uma escolha. Você querer uma pessoa amada, amada por quem? Por você. Eu tenho um amigo que encontrei com ele e falei assim, filho, você está triste? Ele falou, meu amor foi embora. Eu falei, bom, se ele foi, você nunca teve. Sim. Mas de quem que era o amor? Era seu ou era da pessoa? Não, peraí, como assim? Eu falei, como assim? Se você gerou um amor em você, ele não é mais seu. Ele é fruto daquela pessoa que você gerou amor. Então, não existe ir embora, porque você já o deu, ele não é mais seu. Você já transferiu esse amor. Se você sentiu que ele foi embora, então ele nunca foi verdadeiramente um amor. Foi outra coisa. Fica uma reflexão. Mas vamos pensar num amor recíproco. Num amor para quem está assim, sem esperança, para quem fala, puxa vida. Existem alguns mantras que você pode fazer isso. Né? É sempre muito complicado, né? É sempre muito complicado. Igual as pessoas que falam assim, eu quero encontrar minha alma gêmea. Eu falo, para quê? Vai ser um trabalho que você não tem noção. Porque quando nós somos criados, nós somos um ovoide, assim. Nós temos de Deus, aí nós nos separamos. Você é a parte sua, masculina, feminina, e cada um vai evoluir. Aí um dia, quando os dois chegaram a um ponto de grande evolução, se reencontram e viram unidade de novo. Uhum. Só que mantendo a individualidade. Tá? Então, nós éramos um só, ficamos 2, depois nós vamos fazer um de novo sendo 2. Uhum. Aí já muda tudo, né? Então, quando você tem que encontrar sua alma gêmea, tem que ser naturalmente. Se você forçar isso, você vai ser uma pessoa que vai brigar demais, porque ainda há coisas para evoluir. Então, os dois vão se atritar muito para poder evoluir. Então, não pode, assim, falar, né? Esse mantra tem que ser feito para que venha as coisas... Venha amor. Na hora amor. certa. Não necessariamente a pessoa amada, entendeu o que eu quero dizer? Sim, entendo. Não é uma pessoa que tem que vir. Até virar uma pessoa, mas que traga um campo para os dois evoluírem, sabe? Porque não tem esse negócio de minha cara metade. Se você está buscando a sua metade, então não vai dar certo. Você tem que estar inteiro e outra pessoa também inteira. Senão vai ter falta entre as duas pessoas. Não vai dar certo esse negócio, tá? Então tem muitos, né? Eu estou sentindo que eu tenho que dar o Hare Krishna. Por quê? De Hare Krishna. Porque o Hare Krishna, ele dá uma grande alegria na gente. Ele dá um poder. E com ele, Krishna, ele se dedicou a Radha, que é a amada dele, né? De Krishna. E ele dizia, você é meu brilho. Você é meu brilho. Você é a luz que eu ilumino os outros. Imagina, ou você pensar numa pessoa do seu lado com essa capacidade, né? Com essa capacidade de amar. De amar a ponto de aumentar o seu amor. O seu. Por você primeiro. Uhum. Não por a pessoa que tá dando o amor, percebe? Uhum. Porque o verdadeiro amor é aquele que não pede troca. Uhum. Não pede troca. A gente acha que é o contrário, né? Acho que é o contrário. A gente tem que dar e receber muito. Mas quando você não está mais preocupado com isso, o seu amor é muito maior. Você entrega. É muito maior, é muito mais realizador. É algo fantástico, né? E é assim, nenhum de nós deveria querer ser amado por alguém. Uhum. Só deveria amar os outros. O que aconteceria no mundo? Alguém iria amar você de uma maneira forte, sem você ter pedido. E aí, olha a coisa maravilhosa que ficaria o mundo, entende? Enquanto esse mundo não acontece, professor, vamos ensinar o mantra do amor. Vamos fazer o Hare Krishna. Vamos, como é? O Hare Krishna é o seguinte. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então a gente vai começar
a gente faz o Hare Krishna. Krishna é aquele que dá abundância de felicidade em todos nós. Depois, Rama é o ser que limpa os obstáculos que você tenha, né? Então, se você tiver alguma coisa que está acontecendo e por isso você está com dificuldades de relacionamento, vai dar um trabalho bacana, sabe? Vamos lá? Então é Hare... Vamos lá, é assim, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele emite uma luz azul muito forte quando a gente faz esse mantra e estabelece a vontade de Deus em nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus faz a nossa vontade. Olha que truque maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Não é? Então, Divino. por isso que quando você faz esse mantra, você vai criar uma abundância de amor à sua volta. E aí, se você está exalando amor, por semelhança vai vir um amor para você bom. Entende? Entendo. Não tem outra maneira a não ser você criar uma atração para virar algo igual. Se você está colocando um amor em falta, eu preciso de alguém que me dê amor, não vai dar certo. Vai dar por um tempo, mas depois há uma exaustão disso, percebe? Porque o importante não é você se preencher de amor, para você, aí sim, por semelhança, ver um amor de alto nível para você. Esse mantra que a gente acabou de fazer do Hare Krishna, tem onde para as pessoas acharem? Facílimo, esse é um dos mais fáceis, né? Ele Só é chamado, colocar no Google, por exemplo. Ele é chamado, e não tem distorção, porque tem alguns mantras que têm distorções, esse Tá. não tem. Mas vamos fazer 3 vezes pelo menos? Vamos, Telegram, vamos. né? Eu vou fazer aqui uma segunda voz mais tímida, porque eu ainda não decorei esse. Tá bom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ai, que delícia. Você fica alegre, não tem como não ficar. Eu só Não é? posso dizer que eu estou absolutamente grata por hoje, porque foi um dia incrível desde a hora que eu acordei. Já ontem, depois que eu fiz o nosso terço para nossa mãe rainha, foi muito bom. O que eu tenho para dizer é que quando a gente coloca as coisas em ordem na nossa cabeça, a gente se aproxima de pessoas que trazem o melhor que elas podem para a nossa vida, há um movimento. Sim. Então, eu tenho certeza que esse episódio aqui do programa Pode Mais trouxe para a vida das pessoas um algo a mais. O que cada um vai fazer, cabe a si. Mas eu sou absurdamente grata de, mais uma vez, ter compartilhado da sua companhia e você ter compartilhado aqui tanto conhecimento, tanta sabedoria. Eu que sou grato por nós podermos ser úteis para as pessoas, né? Eu gosto do nome do seu podcast, que é Pode Mais. Você pode sim mais, sabe? As pessoas podem muito mais do que elas imaginam, mas muito mais. Não precisa ter nenhuma condição, não precisa ter nada. Você só precisa decidir ser a luz que você é. Muita luz. Obrigada. Uma grande honra estar aqui. É isso, e agora a gente vai assim, tô numa paz que eu devia mesmo era dar um cochilo agora, professora América. Eu tão em paz que eu tô. Produção, vamos pro sofá, mas não sei se eu vou fazer entrevista, acho que eu vou dar uma dormidinha. Esse sofá, olha, eu vou dizer para vocês que a gente vai ter que fazer um capítulo um dia se esse sofá falasse o que a gente escreveria sobre ele, porque assim, o meu convidado estava lá nos bastidores falando de como eu estou me sentindo privilegiada de estar aqui com ele hoje. Ele é neuropsicólogo, mentor e escritor. Eduardo Chiniachik, seja muito bem-vindo. Muito Grato. bom ter você aqui, viu? Prazer Muito e honra feliz. minha.
Muito feliz. E você está chegando num momento muito bom para nós, do programa Pode Mais, e para o mundo. Porque você vem com uma bagagem de trazer um entendimento onde a gente possa se libertar daquilo que nos amarra, para que a gente possa viver a profundidade da vida sem peso. Então, abrir essa porta da prosperidade, da felicidade, do amor, do prazer. Como é que foi essa descoberta? Você sabe que eu acho que o tema do programa Pode Mais é um sentimento que muitas pessoas têm. Eu sei que eu posso viver mais, eu sei que eu posso alçar um voo maior, mas a sensação é que em algum momento eu digo que tem 3 dificuldades. Dificuldade de dizer não, de dar limite, dificuldade de pedir ajuda e dificuldade de saborear o talento que se tem. Porque às vezes as pessoas ficam se cobrando ser perfeitas, elas se cobram ter que se virar sozinha e muitas vezes elas se cobram em não se sentir importante e não se dar valor. Então quando a gente fala assim, eu sei que eu posso mais, mas eu entro dentro de um relacionamento e eu começo a me colocar como menos. E aí eu dou menos valor para mim e dou mais valor para o outro. E é como se eu quisesse corresponder à expectativa do mundo e eu esqueço de fazer a coisa mais importante, olhar verdadeiramente para mim e poder dizer assim, eu sou a parte mais importante de tudo que existe nesse mundo. Porque se eu não existo, não existe o meu universo. E é esse momento que às vezes eu vejo mães falando assim, mas eu faço isso por causa dos meus filhos. E aí a gente fala assim, e eu sempre digo isso para essas mulheres, os seus filhos vão aprender com aquilo que você está fazendo com a sua vida. Se você é feliz, eles vão aprender a ser feliz. Se você está sendo infeliz, eles vão aprender a como ser infeliz nessa vida. Pessoas felizes fazem filhos felizes. Né? Exato. Então, por isso que, às vezes, a gente fala prosperidade, mas a pessoa ela é ótima para cuidar dos outros, mas ela vai se colocando numa posição em que ela não é prioridade. Então, ela vai se sobrecarregando e a vida vai ficando pesada. E ela se esquece de uma coisa, que ela é merecedora. Eu costumo sempre dizer assim que Deus, quando colocou a gente nesse mundo, não foi para sofrer. Foi exatamente para que a gente se sinta merecedor de viver o que existe de mais fantástico. Porém, em algum momento a gente perde essa referência. E quando a gente perde essa referência, a gente se isola, se fecha. E aí a gente começa a abrir portas, mas esquece de pedir aquilo que a gente precisa. Às vezes é simples, às vezes é só um beijo, um carinho. Mas quando você fala sobre as amarras, eu tenho certeza que nesse momento tem gente aqui nos ouvindo ou nos assistindo que tem a sensação de que quase chega lá, quase chega. Quando parece que vai dar certo, não consegue passar daquela fase. Eu escrevi um livro chamado Transforme os Seus Sonhos em Vida. E nesse livro eu falo de uma coisa. Tem pessoas que não se deram conta de que os seus sonhos se tornaram um meio de morte. Porque elas começaram... Sabe aquela coisa que você... eu estou me matando, E aí a gente fala assim, se você estiver assumindo a postura de quem se dá valor, de quem acredita, de quem está pedindo, se sentindo merecedor, de quem está desfrutando com alegria no coração, pode transformar um sonho num meio de vida. Vai muito dessa palavra, então. Aquilo que eu falo, eu também acredito. É exatamente isso. Porque muitas vezes não é o que eu falo para o outro, é o que eu falo para mim. Então é essa hora que, às vezes eu vejo pessoas, até mesmo que estão se dando muito bem na vida, porém, eu digo assim, qual é o custo disso? É aquela pessoa que está tendo resultado, mas perdeu a família, está tendo resultado, mas está sozinho, perdeu os filhos, perdeu a saúde. E aí é esse momento em que a gente começa a ver, o que eu estou falando para mim? Na hora da pressão, eu estou dizendo assim, vai lá, se assim você é importante. Vai dar certo. Vai dar certo, vai funcionar. Então é esse momento em que durante a pandemia eu falei muito isso. Para de fazer com você o que fizeram com você. Olha que lindo isso, para de fazer com você o que fizeram com você, porque
Senão você vai passar a vida inteira repetindo, porque minha mãe, porque meu pai, ou porque eu não tive, ou porque minha avó, ou porque... E né? aí a pessoa não se dá conta de que agora não é mais os outros. Sou eu mesmo, carrasco de mim mesmo. Eu comigo mesmo. E aí eu sempre digo isso assim, se dê o amor que você está esperando que alguém te dê. Porque quando você for a primeira pessoa a dizer assim, eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, é nesse momento em que o amor entra, a prosperidade entra. É quando eu paro de assumir essa postura de vítima do destino e assumo a postura de quem é dono dele. Você acha que isso pode ser um exercício? Quer dizer, eu acordo e eu já me olho e falo, eu sou merecedora, minha vida é linda, eu sou uma pessoa interessante, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher vitoriosa. Isso é um exercício, a gente pode repetir, falando da neuropsicanálise? Isso é o primeiro passo. Tem uma coisa que eu sempre digo, porque dentro da neurologia tem uma coisa que assim, quando a gente fala assim, nossa, caiu fichas, ativou essa área do cérebro, mas não mexeu essa. Essa daqui é a parte sensorial. Então eu posso dizer assim, eu saquei que eu posso viver uma confiança inabalável, mas eu ainda estou me sentindo insegura. E aí a pergunta é, qual é a experiência que você está se dando, que está gerando, que está fazendo você criar uma nova referência sentida de você? Não é ficando presa no sofá, não é ficando presa dentro das mesmas situações. É quando por um momento a gente acorda e vai correr no parque, e aí ela começa a se sentir diferente, e aí ela começa a se sentir especial, ela começa a dizer assim, nossa, eu tenho um corpo legal, que merece ficar do jeito que me dê muito prazer. Agora eu estou me sentindo diferente. Significa que as duas partes juntas ativam uma área do cérebro que é exatamente a área da transformação. Então, assim, esse momento, para quem está vendo a gente agora, para de ficar presa nos insights, saquei. Agora se dê a sensação para que você se sinta diferente. Porque senão, é essa mulher que acorda e diz assim, nossa, eu sou um mulherão, eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa fantástica. Agora, isso com uma atitude gera um sentimento. E esse sentimento faz com que agora eu esteja me sentindo diferente. Agora, junto com essa sacada, posso viver esse mulherão e eu estou me sentindo ele. Você muda um hábito. Muda um hábito, muda uma atitude, essa disponibilidade interna para eu viver verdadeiramente aquilo que eu nasci para viver. Gente, sabe, eu passaria tantas horas conversando com você. Eu sei que hoje a gente está aqui no sofá, porque a gente tem que falar do livro, mas antes de falar do livro, eu vou fazer uma pergunta. Você vai ter que me contar o segredo. Opa. Porque você, Eduardo, e Roberto Chiniachik, vocês são atemporais, o tempo não passa. A pele é ótima, a genética é maravilhosa. É muita comida japonesa, é chá. Conta o segredo da beleza. Não é? Não é verdade? Olha, quando a mulher diz que é verdade, é porque é verdade. Tem um segredo aí, pode contar pra gente. Duas coisas que eu costumo brincar com o pessoal. Quando a gente para de brigar com a gente, parece que as preocupações são mais simples de serem lidadas, porque eu não sou a fonte de problema, de pressão para mim mesmo. E quando a gente para de brigar com o talento, com o brilho, parece que a gente só vai fazer aquilo que dá prazer. Então, é isso que eu ensino para as pessoas. Mas não se machucar. Essas duas brigas que não levam a lugar nenhum. É quando a gente está brigando com a gente, né, e a gente está brigando com essa sensação de que não me sinto merecedor, não sou importante. Você é importante, você é merecedor. E a outra você não nasceu para ser perfeito. Você nasceu para ter prazer com o dom que você trouxe. É para isso. Essa alegria que vai contagiar, essa alegria que vai transformar a vida das pessoas. E que vai fazer esse botox natural maravilhoso, Exato. deixar essa pele bonita. Quero falar que Eduardo é irmão de Roberto Chiniachik. Estava falando para ele do livro Amar Pode Dar Certo, assim, que tem, sei lá, mais de 40 anos, acho que, de publicação. E eu estava falando desse livro que eu achei
Um dia chegou até mim que foi fantástico. Agora temos outro livro aqui, O Caminho da Originalidade. Olha que esse está sendo assunto recorrente aqui, porque a gente falou com a Mônica Arraial sobre brand, que eu acho que é o que está todo mundo procurando, ser alguém também fora, né, de si, dentro das redes sociais, inserido no mercado de trabalho. E o Caminho da Originalidade, acho que traz, olha, um método para transformar relações rasas, rotinas exaustivas e falta de sentido em uma vida plena e verdadeira. Gente, isso aqui tem que ser uma Bíblia, tem que estar na sua mesa de cabeceira, dentro do seu carro, tem que estar dentro da sua bolsa. Esse livro, ele fala de uma coisa que é assim, se a gente pegar uma criança de 2 anos, a gente vai dizer assim, é perfeita. É leve, é espontânea, é intensa, é verdadeira. E aí eu pergunto, onde foi para essa criança? Ela foi moldada, ela foi enquadrada, ela foi engessada. E aí eu criei uma metáfora que é o sapato apertado. Às vezes a gente fala assim, nossa, é lindo, as pessoas vão amar. E aí ele só tem um probleminha, ele está apertado e não tem um número maior. Aí a gente cria a ilusão de que vai lacear. Dá para não dar com ele. Nossa, e daqui a pouco vai ficar confortável. E não fica. E dói. Mas a gente começa a se adaptar, a se encaixar. E aí chega um momento da vida que a gente assumiu o papel, assumiu o personagem e se esqueceu de que nós éramos perfeitos, nós éramos autênticos, nós éramos originais. Felizes. E quando eu estou mentorando profissionais, a primeira coisa que eu digo é, eu não preciso do personagem, eu preciso do autêntico. Né? Então, todo o desafio é a gente resgatar essa coragem de ser. É assim, porque tem uma frasezinha que mata essa originalidade. Quem eu tenho que ser para ser aceito? E é esse momento que, quando a Mônica está falando disso, assim, o brand não é você se encaixar, é você dizer para o mundo o que é que você quer que esse mundo seja. As pessoas mais transformadoras desse planeta foram pessoas que não se encaixaram, foram pessoas que determinaram como esse mundo ia ser. E eu conto isso no livro, eu falo assim, Malala, ela toma um tiro na cara e ela se levanta e vai defender o direito das mulheres de viver essa educação. E aí a gente fala assim, nossa, que coisa mais intensa, original. Porque verdadeiro. É esse momento em que a gente se ergue e se torna maior do que qualquer personagem, qualquer papel. Porque não é o que fizeram com a gente. É esse momento em que, quando eu digo o caminho dessa originalidade, é poder voltar verdadeiramente para a gente. É quando a gente pode dizer assim, o que é que realmente me faz feliz? O que é que realmente eu desejo para a minha vida? E é nesse momento que a gente fala assim, nossa, eu vim para fazer tantas coisas e que não é me esconder. Não é me esconder de mim mesmo, não é me esconder da vida. É esse momento que eu assumo esse papel de protagonista da minha própria vida e não o personagem da minha vida. Mas é essa coisa de que parece que a gente veio com um propósito muito maior do que se adaptar, se moldar, se encaixar. Permitir, né? Se permitir ser. Não é? Então é esse momento. Mesmo que não agrade todo mundo. Aliás, gente, esse negócio de agradar todo mundo, vou falar, não dá certo, né? Se encolher, se encaixar, não dá certo. A gente tem mesmo que achar o nosso caminho e acreditar e seguir em frente. Vou dizer que eu quero muito mais de Eduardo Chiniachik aqui. Eu já estou com o meu livro, com dedicatória e tudo. Onde as pessoas podem achar o livro? Em todas as livrarias, na Amazon, em todas as livrarias digitais também. E a rede social? Eduardo Chiniachik Oficial. E lá tem no link da bio, tem uma promoção exclusiva também. Olha só que maravilha. O programa Pode Mais fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar e compartilhar com as pessoas, porque hoje teve muita informação boa aqui, não teve? Olha, um beijo, até o próximo.